Você está na página Vanderly Pantolfi, psicanalista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nessa nova, acho que é na nossa 5ª edição do Filme Terapia. E hoje nós temos novidades, né? Para quem está nos seguindo, viu aí o cartaz, que hoje a gente estreia com convidados. E é muito gratificante isso. Quem ainda não curtiu nossa página, aproveita aí para curtir agora. E segue a gente, compartilha, porque toda segunda-feira a gente está trazendo esse projeto, né? Que eu criei esse projeto Filmeterapia, como uma forma da gente trazer uma visão psicoterapêutica dos filmes para a nossa vida, né? Como personagens desses filmes, e no que isso pode mudar e melhorar a nossa vida. Então, como eu estava dizendo, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar, sou Vanderly Pantolfi, sou psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta de regressão, RPP, que é ressonância psicoterapêutica, que todos os sábados, às 17h30, estou lá na página da ressonância psicoterapêutica também, sempre recebendo convidado. E PDI, que é parceria do inconsciente. Hoje, como eu estava falando para vocês, né, a gente está estreando aqui no Filme Terapia uma convidada, porque o tema hoje é fascinante, né, desse filme, mas lembre-se, compartilhe aí, marque os amigos, porque hoje o que a gente vai falar tem muito a ver com todos nós, a nossa criança interior, e para quem tem filhos, netos, sobrinhos, né, é muito importante que assistam hoje. Então, chega de delongas e vamos trazer a nossa convidada, que ela vai se apresentar. Seja bem-vinda, Ellen. Se apresente para o público. Oi, boa noite. Meu nome é Ellen, eu sou psicopedagoga, né? Pedagoga de formação. E encontrei na psicopedagogia um meio de trabalhar com o meu propósito de vida, né? Que é educação, ajudando crianças com dificuldades de aprendizagem. E em todas as suas especializações, você tem muito mais coisas aí, vamos lá. Eu quero que você diga para as pessoas, elas precisam conhecer esse belo trabalho que você faz. Pois é uma jornada longa, né? São 12 anos de atendimento, e nesse percurso da psicopedagogia, ela me levou por vários caminhos que foram agregando saberes, agregando informações. Então, eu sou tutora, né, de uma plataforma chamada Cogmed e Calculares. O Cogmed é uma plataforma que trabalha com memória operacional. Então, é como se fosse um jogo, um treinamento, né, de desenvolvimento dessa memória operacional. O Calculares já é um... Oi? O que quer dizer isso, assim, de uma forma mais... para que as pessoas possam... Uma forma mais simples, assim, para que as pessoas possam entender. Então, são aplicativos de desenvolvimento de neurofeedback. Esse aplicativo de desenvolvimento, no caso do Calculares, ele vai trabalhar com a nossa memória. A parte da nossa memória é que a gente consegue manipular informações. Tanto informações novas, quanto informações que a gente tenha já arquivado. E esse é um dos problemas da dislexia, né? Quem tem dislexia geralmente tem uma dificuldade na memória operacional, nessa memória de trabalho. Essa dificuldade de você fazer uma manipulação da memória daquilo que você está aprendendo agora com aquilo que você já aprendeu. Legal, muito legal. O Calculares já é uma plataforma para trabalhar crianças com dificuldades matemáticas, né? E aí eu fui percebendo, Vanderly, no decorrer da minha trajetória, que a gente tinha uma boa avaliação, a gente tinha um programa, né, de reabilitação, mas a gente não chegava no nosso objetivo final. Muitas crianças evoluíam até certo ponto,
mas não superava a dificuldade de aprendizagem, não superava o trauma, né, a ansiedade de se conectar com a leitura, ou com a matemática, com a escrita, e aí eu já fui para outros campos. Então, em 2016, eu fiz um treinamento, né, eu sou facilitadora do método Friends, que é um método que ele vai trabalhar com as habilidades de resiliência. Ele trabalha com habilidades socioemocionais, né? E agora, recentemente, depois da maternidade, eu acrescentei um outro campo, que é a disciplina positiva. Achei bem interessante esse campo que você acrescentou. Vai ajudar muitas pessoas hoje, né? Com tanta separação, né? E aí, isso. Eu acho que tem tudo a ver, né? E as crianças ficam no meio disso, né, e tem tudo a ver, né? Na escola, tem a dificuldade do aprendizado. Eu achei muito legal esse tema e quis te chamar, por quê? Para quem está nos assistindo agora, e como vai ficar gravada também, para as pessoas entenderem. Eu sou terapeuta de regressão e eu trabalho com as crianças interiores, né? Elas estão sempre presentes. A gente diz que é regressão, mas na verdade o passado está sempre presente com a gente. E tudo que acontece, né, os nossos conflitos estão ligados à fase infantil. Então, hoje é uma live muito especial, porque a gente está trazendo o momento presente, hoje, real, né, abordado numa visão da pedagoga Ellen, e o momento passado que está presente em nós, da nossa criança interior, na nossa visão. Então, gente, compartilha aí, abram salas, porque isso vai interessar a todos nós. Bom, já que a Ellen já se apresentou, eu quero contar um pouquinho da história do filme, bem rapidinho, para vocês, para depois a gente entrar diretamente no assunto, tá bom? Então, vamos lá. O filme é esse, né? Como estrelas na Terra, toda criança é especial. Eu coloquei até como excepcional, excepcional, foi um pouquinho mais além, mas depois a gente vai falar por quê. Então, esse filme, o menino Izan, que é o ator Dante Safari, ele tem 9 anos de idade apenas, né? Eu acho que está bem dentro da linha das crianças que Ellen trabalha, mas depois ela vai falar sobre isso. Ele tem muita dificuldade para se concentrar nos estudos e mal consegue, gente, escrever o alfabeto. A mãe tenta compreender o que está acontecendo com o menino, mas ela se sente impotente e, como toda mãe, culpada. Ela não sabe o que fazer. Aí, depois de diversas reclamações das escolas, dos vizinhos também, o pai, ele acredita que Islam, ele é rebelde. E ele é simplesmente uma criança rebelde, não gosta de seguir regras, e ele não faz as tarefas, né, por falta de compromisso. O pai acha que é isso. Então, ele cansou das reclamações, né, e ele decidiu levar essa criança para o colégio interno. Aí, vamos ter uma imagem aqui, onde a mãe, né, está tentando explicar para ele. Ao fundo, a gente vê o irmão, mas é tudo muito difícil, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Essa atividade, e os professores não conseguem entender o que passa com essa criança. Essa situação de ter sido afastado da família faz com que Izan entre numa depressão, pois ele sente que isso foi um castigo para ele. E ele se sente culpado em relação a isso, né? Porque ainda mais quando o pai fazia comparação em relação ao irmão. Mas é uma coisa assim que ele não consegue controlar. Na verdade, ele nem sabe o que está se passando com ele, né? E isso faz com que ele construa uma baixa autoestima. Consequentemente, ele vive uma melancolia e passa a ter um estado de espírito. E esse estado de melancolia passa a ser o seu espírito dominante. Gradativamente, Elia, eu vou pedir para você só baixar um pouquinho, só baixar um pouquinho o seu sinal aí, ou então diminuir o microfone que está dando um somzinho. É que capta muito fácil. É só você ou diminuir ou então fechar o fone. Aí, assim que precisar, você já volta. É que esse tipo de live, ele capta o som muito, né? É muito sutil. Sim.
Então, voltando, essa situação toda, né, que acontece com o Islã, acaba mexendo com a sua autoestima, ela começa a se tornar uma autoestima baixa e ele entra numa situação de depressão. E isso, gradativamente, vai bloqueando ainda mais para os estímulos externos, então ele acaba se isolando, né, e ele passa a não conviver com as pessoas. Deixa eu ver, tem essa imagem. Aqui é quando ele é recebido, né, no colégio interno. Aqui está o diretor, né, o pai, a mãe e o irmão. A situação dele parece um bichinho que está ali acuado. Aí, essa situação que ele permanece lá nesse colégio interno, longe da família, se sentindo culpado, triste e com dificuldade, né, de convívio com as pessoas. Então, nós vemos nesse filme que a escola, enquanto microcosmo, ela está muito engessada, né, pelas normas que já estão desgastadas, né, da aprovação social. Todos têm que ser daquele jeito, né. Os que não conseguem se adequar a essas normas, né, que a escola às vezes impõe, não todas, né, mas uma grande parte delas, os que não conseguem se adequar a essas normas, eles passam a serem vistos dramaticamente como um fardo para todos, né? Na escola, para os colegas, e isso passa a ser uma situação sem solução. Então, fica claro o despreparo de todos, né? Nesse filme, pelo menos, dos diretores, dos coordenadores, dos professores, de todo o contexto que o filme apresenta em relação à escola, no que essa criança sofre. Mas a vida nos coloca em situações não como castigo, como pensou Izan, e como normalmente a gente acredita, né? Às vezes a gente passa por uma situação, é levada a uma situação e a gente acha que Deus está nos castigando. Mas não. O que acontece nesse internato, né? A vida nos coloca em situação para a gente crescer. Então, a dificuldade passa a ter uma oportunidade, como eu costumo sempre dizer. E essa oportunidade nos faz crescer. Bom seria se a gente pudesse ter fé, né? Aguardar e esperar. Mas a gente não tem isso, né? A gente não tem os olhos de ver nem os ouvidos de escutar. Para que as oportunidades surjam, né? Nos libertando de nossos sofrimentos. Mas não acontece assim. Porque a gente não permite se libertar do controle. A gente quer ter o controle de tudo. Claro, por medo, insegurança. E no filme, pior ainda, porque a gente está falando de uma criança, né? Que ainda ela não tem o seu potencial intelectual desenvolvido. Sendo assim, tudo o que acontece para ele pode ter proporções muito imensas e apavorantes. E é o que acontece. Porém, no internato, ele conhece, né, o professor, que é substituto de artes, que é o autor Almir Khan, que ele não é bem visto pelos colegas, né, os professores, provavelmente pela facilidade com que ele tem, que ele se conecta com a turma, causando talvez até certa inveja nos colegas, por conta dos comportamentos enferrujados, né, que esses colegas trazem, dogmáticos, né, de um corpo docente, que considera que o estilo do professor substituto, eles acham que não vai preparar os alunos para as dificuldades de uma verdadeira vida, porque eles acreditam que tem que ser imposto, tem que ser rígido, assim como o pai de Islã. Ele, apesar de se sentir triste, o professor, né, apesar de se sentir triste pela incompreensão dos colegas, ele não desiste, e logo ele acaba percebendo o problema de Islã. Aí surge, ele percebe que o menino tem a dislexia, e a caligrafia de letras espelhadas, ou seja, letras invertidas. Por conta desse transtorno de linguagem, de aprendizagem, o menino tem dificuldades, né, para ler, escrever, e que resulta nesse comportamento, às vezes, agressivo, porque ele fica com raiva, ele não consegue entender, né? E o que leva a essa situação de isolamento. Aí a gente vê que o professor passa a ajudá-lo, né? Assim que o professor entra em ação com seu plano para devolver a Ishan a vontade de aprender e, sobretudo, de viver bem com seu transtorno. Nikumbi, que é o professor, é um ser humano que, motivado apenas pelo amor à sua função de professor, que eu acho isso maravilhoso, né? Ele consegue operar com sua técnica multissensorial mudanças impressionantes em toda a escola.
Ele, então, apresenta à classe todos os dislexos famosos. Dessa forma, ele valoriza e ensina a classe a valorizar as diferenças, usando a arte como uma forma de expressão. Inclusive, ele se apresenta para o menino como dislexo, e isso faz com que o menino se sinta acolhido e inserido na escola. Ele deve ter imaginado, se meu professor é e todas essas pessoas importantes são, então eu também, né, mereço ser valorizado. E daí, quando o professor orienta todos que o que Kisland tem mesmo é um transtorno de aprendizagem, de linguagem, que lhe causa essas dificuldades, né, que é a dislexia, ele não só traz a vida a esse garoto, mas a compreensão de toda uma escola, professores, alunos, diretores, como também seus pais e irmão. A esse professor. Esse professor, ele chama a nossa atenção para a necessidade da gente observar, ajudar as crianças que apresentem dificuldades no aprendizado, não só dislexia, né? A gente precisa observar as suas reações, né? Seja o problema que for, e jamais culpar a criança pela dificuldade que ela traz. Ele nos incita também uma reflexão corajosa sobre o papel do ensino acadêmico, né? Desde a eternidade. E adestrar os alunos Aí a gente pergunta, se adestrar os alunos a uma competitividade desde cedo, não seria prejudicial à formação emocional e psicológica? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua habilidade para cada situação. E aí, o que esse professor faz? E a família nesse contexto também, né? Ele vai procurar a família, ele viaja não sei quantos quilômetros em busca da família para orientar essa família que o menino tem. Então, a família, ela precisa ser orientada, assim como esse professor fez, né? No caso, ele é professor, mas nós temos profissionais como a Ellen, capacitados para isso, que são especialistas nisso, né? Então, ele vai orientar o que era que o menino tinha, que era apenas... e dizer que os pais não tem que estar projetando nos seus filhos as suas frustrações, que cada ser humano tem a sua história para viver, e que a gente tem que libertar a criança dessa cobrança social tão forte que aprisiona o ser humano. E ele, né, esse professor, como um verdadeiro educador, e com uma sensibilidade muito aguda, prova que o único caminho amoroso de eficácia garantida é reconhecer as características individuais e únicas de cada uma das crianças, cada um do ser, analisando suas capacidades e limites e valorizando a beleza de cada um. Isso que é importante. Então, nesse filme, a arte foi inserida como uma pedagogia motivacional, ou seja, que motiva, né? Livre dessas amarras, e assim permitiu que o professor e a sua equipe, que era aquela sua colega, né, que ajudou eles montarem aquele festival de arte, de pintura, e aí todos acabaram compreendendo e entendendo, inclusive os diretores, professores, que ambos, até eles ali, conseguiram expressar suas crianças interiores, né? E mesmo aqueles mais carrancudos começaram a sorrir e brincar, porque existe essa criança em nós, existe essa criança que gosta também dessas atividades. Então, essa é a função da arte, reinserir as pessoas na sociedade, valorizando também, valorizando cada um, ampliar os seus horizontes. E aqui a gente vê uma imagem muito legal. E esse filme, Como Estrelas na Terra, é um filme delicado e sensível, que salienta, gente, a importância de se destacar o círculo de compreensão, o círculo de empatia no nosso dia a dia, de nos colocarmos no lugar do outro, de agirmos com compaixão, com gentileza, com amor. Isso para todos nós, sejamos alunos, professores, coordenadores, diretores, pais, irmãos, família, sociedade, ou simplesmente seres humanos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, falar desse filme. Vou trazer agora a Ellen, para a gente falar um pouquinho de tudo isso, né, que a gente comentou aqui, de uma forma bem
no meu caso, terapêutica, e dela, uma forma uma forma mais psicopedagoga. Está correto? Isso. Eu vou só pedir aqui, porque eu não fecho a porta para a Nina não se sentir ansiosa. Tem uma filha de 3 anos de idade, mas o barulho está demais. Fecha a porta aqui para mim, por favor. Já. Precisa de fechar a porta. Né? Ela canta. Não tem problema, né? As pessoas sabem que a gente está em família. Office, né? Que idade tem sua filha, Ellen? É uma criança. 3 anos. 3 anos. Claro, ela não está aí, né? Ela quer estar próxima, mãe. Então, mas todo mundo entende, fica tranquila. Exato. Deixa eu só, antes da gente começar, vou dar uma olhadinha aqui nas pessoas que entraram, só dizer uma boa noite para as pessoas. Vamos lá, rapidinho, e a gente já dá início a isso aí. Deixa eu ver quem entrou. Opa, entrou o nosso querido doutor Idalino, que é o nosso mestre de terapia regressiva. Bem-vindo, doutor. Almira, que está sempre com a gente, um beijo enorme. Maria Santana, que de vez em quando também está aqui com a gente, seja bem-vinda. Temos aqui a presença da Yolanda, que ela diz o seguinte: como é importante identificar os sintomas e saber conduzir a criança para uma superação e valorização de sua individualidade, assim como a família, e ter um apoio. Maravilha. Bom, agora agradeço a todos, vão deixando aí seus comentários. Ellen, não se preocupa, relaxa que tudo acontece, vai acontecendo, as pessoas estão ouvindo bem, sabe que tem uma criança, está tudo tranquilo, estamos falando do quê? De criança. Então, vamos deixar as crianças, né? E ela é uma criança que, desde a barriga, ela mostra que ela tem hábitos noturnos. Então, assim, desde o dia que eu estava grávida, ela mexia muito à noite, ela dorme muito tarde, é uma... Eu não vou dizer que luta, porque luta é uma coisa, às vezes, negativa, né? Mas, assim, é um trabalho a mais. É um desafio colocá-la para dormir mais cedo. Mas não tem problema. Fica tranquila, relaxa, deixa ela dar os gritinhos dela aí, não vai incomodar em nada. Então, não, agora eu fechei a porta, a gente vai ficar mais tranquilo. Tá. Se ela tiver problema, deixa abrir, tá bom? Tá bom, obrigada, querida. Eu anotei até algumas coisas aqui, né, que você foi falando, eu fui achando, assim, super curioso. Primeira coisa é de como é importante a gente saber identificar o funcionamento do nosso filho, desde a educação infantil, né, desde quando ele nasce, aliás. A gente tem uma cultura e a gente está dentro de uma roda cultural na educação. Opa, agora o barulho foi aqui. Tranquilo. A gente está dentro de uma roda cultural na educação onde a gente conhece o rendimento através da nota. É aí que está o problema, né? É aí que está o problema. E muitas vezes, quando a gente vem perceber que existe uma nota que não está de acordo, um rendimento mais abaixo do que era o esperado, é quando a dificuldade ela já está instalada. E a dislexia, em específico, ela tem os sintomas que é primário da dislexia e os sintomas que são secundários dessa dislexia que ela não foi tratada, dessa criança que ela foi cobrada além da conta, né? De que ela não foi estimulada a desenvolver o melhor dela, né? Provavelmente pela ignorância dos pais também, né? E às vezes o despreparo de algumas escolas também que não observam, né? Exato. A falta de conhecimento por parte dos pais do que é esse desenvolvimento. E eu digo assim, a escola, ela é a grande formadora, né? O pai, ele tá ali, muitas vezes, e eu nem vou falar muitas, assim, na grande maioria, a gente não tem curso para pais, né? A gente... Não é verdade? A gente está gestante, a gente tem alguns cursos para cuidar do filho, mas a gente não tem um treinamento para pais, a gente não tem um olhar para dizer assim, como é que você vai ter uma comunicação não violenta com seu filho? O que se espera do desenvolvimento dele? Quando Nina estava crescendo, estava se desenvolvendo, a informação que eu tinha até dos pediatras era o desenvolvimento de tamanho, de peso, o que ela sabia, o que ela não sabia, qual era o marco daquele momento.
Mas existem outras coisas que vêm por aí. Desenvolvimento emocional, né? O desenvolvimento emocional. Mas hoje já está surgindo profissionais, né, trabalhando essa situação aí de orientar os pais, né? Exato. Porque em algum momento, como eu trabalho com regressão, em algum momento a maternidade ou a paternidade faz com que você pode regredir a sua fase infantil. Aí é uma criança cuidando da outra criança, e às vezes não tem paciência, por isso que existe ciúmes, né, entre casais quando as crianças nascem, porque volta ao estado infantil, porque alguma carência ali não foi trabalhada. Eu digo, Vanderlei, que a maternidade, ela lhe convida para o autoconhecimento. Sim, né? é um mergulho no entendimento. Exato. Você olha para o seu filho ou para um comportamento ou então para determinada situação que ele está vivendo e você é convidada a pensar, né, na sua criança interior. Sim. Ela está ali guardadinha, então ela começa a aflorar. Isso aí, você que tem esse entendimento hoje, né, que teve a sorte de ter os seus filhos, a sua filha, com esse entendimento psicológico que você tem hoje. Eu não tive, né, quando tinha os meus filhos, eu era totalmente ignorante. Então, os bichinhos foi criado da forma seguinte, engula o choro. Olha que absurdo você dizer isso para uma criança, né? Exatamente. Mas você trouxe uma coisa muito importante, a educação dos pais, para serem pais. A gente tem uma forma de educar ainda intuitiva. Né? E essa forma de educar intuitiva, ela está carregada de sentimentos. Crenças, aprisionantes. Exato. Que pode te levar para um ponto positivo ou um ponto negativo. A maioria é positiva, né? Mas tem os negativos, com certeza. E engraçado que o negativo marca. Sim. O negativo sempre é um marcador. Né? O negativo como ele produziu um sentimento conflitante, né? Como existia um estresse, como existia um sofrimento emocional para viver aquilo ali, o que acontece quando você se conecta com uma memória negativa? É como se você anulasse tudo que foi de positivo. E na verdade é assim. As pessoas, assim, no convívio com os pais, na experiência da técnica, na regressão, todo mundo, meu pai, minha mãe foi isso, foi isso. Quando a gente faz a regressão, eles se maravilham, parece criança. Nossa, minha mãe me ama, nossa, meu pai me ama. Por quê? Porque eles estavam presos só a um ato, uma ação. E aí eu estou sempre trabalhando com os clientes, é o seguinte, é impossível, como seres humanos, como pais e filhos, a gente não se magoar. A gente vai se magoar, porque ainda a gente está num caminho ainda que é muito longo, né, do entendimento da emoção. Falando de emoção, que nem você falou, eu vou no pediatra, eles falam da forma fisiológica, mas o que falta para a gente é uma compreensão emocional. A gente está gatinhando. Acho que nem isso, não saímos do colo da mãe ainda. Então, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós vamos ajudar quem está com essa dificuldade, seja em que personagem for, se tem criança ou não, tem a sua criança interior. Então, no começo do filme, a gente vê um menino muito agressivo, né? É nítido sua dificuldade com a leitura. Porém, a família e a escola acham que ele é descompromissado, aumentando mais ainda sua revolta. Existe também o bullying, né? E tudo isso junto causa-lhe muitos sofrimentos. Como eu sou terapeuta de regressão, né? Falando novamente sobre isso, a gente vê que a escola ali, e essa fase, né? Que é a primeira infância, é uma das 3 fases que são causadoras de todos os nossos conflitos. Então, tudo que existe ali vai ficar marcado, e como você falou, a parte negativa. E essa criança vai esquecer, na fase adulta, de que ela foi feliz. Então, o bullying, a falta de confiança no pai, a dificuldade da mãe, tudo isso vai trazer dificuldade para essa criança. Se essa criança conseguir resolver como fez o professor, porque ele como um dislexo, ele disse que o pai o abandona. E ele ficou com medo disso acontecer também com Ishan. Então, o que ele faz? Ele conseguiu vencer isso, mas nem todos conseguem, né? E aí vai criar problemas no futuro. Na sua área, como você interpreta a situação? Como você explica isso? É curioso, porque, assim, a dislexia, ela, na grande maioria das vezes, ela é um transtorno de origem genética, né? Então... Eu sabia que era hereditário.
né, assim, a grande maioria dos casos, ela pode ser um fator perinatal, com alguma intercorrência que aconteça durante o parto, ou, assim, parto de crianças prematuras, a gente sabe que aquele cérebro, ele não estava totalmente formado para o nascimento, então ele tem uma predisposição a desenvolver dislexia. O prematuro. Mas, no prematuro, bebês prematuros. Mas, sumariamente, é herança genética, né? Então, assim, aqui na minha casa, eu vou falar de um exemplo. A minha família paterna tem, a minha irmã tem. Dislexia. Né? Dislexia. Então, o que acontece a nível emocional? Esse pai, que também foi cobrado, que ele também foi machucado, ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar, logo no início da educação infantil, e no caso de Chan, que ele é um menino que ele já está com 9 anos, é lógico que essa dislexia ela não foi identificada na escola, logo lá no início da educação infantil. A gente vai falar um pouquinho sobre esses sintomas, mas o fato, às vezes, em casa, da criança apresentar o problema, muitas vezes o que acontece é a psicologia reversa, né? É mais cobrança, mais sobrecarga. Então, é uma perspectiva assim, eu não quero que você sofra o que eu sofri, mas eu não sei lidar com isso, eu não entendo o que está acontecendo, então eu vou te cobrar mais, né? E é uma crença do pai também, porque ele fala, né, que ele quer preparar um menino para a vida, assim como os professores lá do Colégio Militar. Eles acham que sendo rígido vão preparar para a vida. A gente tem uma cultura, a gente tinha, porque eu acredito que a gente está agora no novo mundo. A gente está mudando, a gente não tem e não podemos mais ter o mundo que a gente teve até então, né? Depois então, dessa pandemia, muita coisa vai mudar. Já está mudando. Exato. Então, quando o pai, né, ele começa a se conectar, e no caso do pai, do Ishan, o repertório que ele tem de mundo é daquela cultura de que viver é pagar as contas e aquela forma ali rígida, engessada, a vida dura, tem que ser assim mesmo. Para você ser uma pessoa de caráter, você tem que ser rígido, você tem que ser firme, você tem que ser forte. Então, senão existe, o mundo né? Senão o mundo vai te moer, né? A cultura até então é de uma negação de afeto. E a gente nega o que a gente não conhece. Pois né? Aí que tá. Ele vai dar o quê? A Josi que está falando, a gente dá o que recebe. O que recebemos. O que o pai deu é o que ele tinha, né? Então, como você vai dar uma coisa que você não tem? Você vê que depois o sofrimento, quando ele entende que o menino estava, né, com transtorno, ele sofre muito, o pai. Ele chora, ele se culpa, né? Ele se culpa, Como a gente, né? Eu aposto que você, como mãe, aos 3 anos, já traz assim, a gente vive querendo se culpar. É um processo que a culpa está muito forte ainda dentro da gente, a gente precisa liberar. Porque a gente está aprendendo. Não pode se culpar por algo que não sabe. Quando você pare, você leva junto com o filho a culpa, o medo, né? E um outro sentimento, a busca pela perfeição. A gente acha que a gente não pode mais errar na vida, que a gente tem que ser a melhor mãe do mundo, que a gente tem que ser a melhor pessoa do mundo. E isso aí leva a gente para um ponto de sofrimento muito grande. Um ponto que eu quero ressaltar dessa primeira parte é a questão do comportamento agressivo de Ishan, né? É justamente isso. Se você observa a essência dele, a fragilidade dele, você percebe que ele não é um menino agressivo. Na verdade, a gente às vezes usa a agressividade para se proteger. Defender. Né? Então, para se defender. A agressividade, às vezes, é uma resposta que a pessoa dá ao mundo da forma como ela está sendo tratada. Né? E a gente, às vezes, acha que a agressividade é só bater. Que a agressividade é só botar de castigo. E não é. Às vezes, a agressividade está no olhar, está nas palavras, está na falta do... Eu não digo nem elogio, porque às vezes as pessoas não sabem elogiar, né? Mas está na falta do incentivo, está na falta do encorajamento.
Então, a gente tem várias formas de ser agressivo se a gente está percebendo o que é agressivo. O professor, é a fala do professor, quando chega para ele e fala assim, leia agora, e saia da minha sala agora. Você é burro, você não sabe, burro, expõe ele na classe. A gente sabe que isso provoca um terror para a pessoa. As pessoas vão ter muitas dificuldades, assim, de expor uma ideia, de expor uma situação, porque ela foi exposta de uma forma ridícula. Agora, você falou uma coisa, é hereditária, né, a dislexia, e você falou que a gente traz da barriga da mãe algumas emoções. Na verdade, a gente traz a herança emocional também. E é a herança emocional como a forma de se comportar que vai ligar as doenças. Né? Nesse caso, não é uma doença, mas é um transtorno, mas que liga os transtornos e as doenças que todos nós vamos desenvolver. Vamos para a segunda, que a gente tem muita coisa para falar. Você terminou? Você concluiu ou você precisa terminar de concluir alguma coisa? Sim, e assim, essa questão da agressividade é muito disso que eu falei. A gente precisa entender que a agressividade ela é uma resposta, né? Ela é um comportamento, ela não é uma natureza, é um temperamento. Ele não tem aquela natureza. E foi bom você falar isso de novo, porque assim, eu sempre costumo dizer aos meus clientes o seguinte: a pessoa que te agride é um pedido enorme, grande de ajuda. Está te pedindo ajuda. Quem te agride é porque você pode ajudar. Então, a agressão que ele fazia, às vezes, com os pais era um pedido, né, terrível de socorro. Por favor, me ajuda. E assim a gente vê no adulto também que agride. Todo adulto que agride, ele também está pedindo socorro, porque existe lá nele essa criança, esse Islã que não foi entendido, não foi compreendido. Bom, a gente percebe, Ellen, claramente, né, que a preocupação e até a culpa por parte da mãe, né? A gente vê isso nítido no filme. Ela sofre com o sofrimento do menino, porém ela se sente totalmente impotente diante dessa situação. Eu, na terapia regressiva e minha experiência própria, né, a mãe traz todas as culpas para elas. Como você falou, né, a gente tem que ser perfeita para não errar. E aí a gente entra num controle, às vezes até sufocando as pessoas, né? No caso da mãe de Chan, ela não consegue entender, ela se esforça, né? Ela procura tentar entender, mas a gente percebe a dificuldade enorme dela entender isso. Mas no momento que ele está lá no internato, ela fala: você está com raiva de mim, né? Eu sou culpada de você estar aí. Então, eu queria que você me dissesse assim, como as mães chegam até você num processo que a criança sofre, não só dislexia, mas no contexto geral, assim, na sua profissão? Como você as aconselha? Quando eu recebo a família, ela sempre chega com uma demanda, muitas vezes, de desespero, né? Muitas até, eles não têm um processo de aceitação do diagnóstico, transfere o que está acontecendo, às vezes, para a escola, e às vezes até de uma forma negativa para o próprio filho, né? Do tipo, eu não acredito que ele tenha isso, porque ele decora a letra de uma música inteira, ele sabe jogar no videogame. Por que ele não sabe ler? Porque ele não quer, porque ele não se esforça. A negação é um problema. A negação, ela é um problema. Ou também a aceitação sem reação. E o que é essa aceitação sem reação? No caso da mãe de Chan, ela não tinha conhecimento, né? Ela não tinha conhecimento do que acontecia com o filho, mas ela tentava proteger, ela se sentia culpada pelo que estava acontecendo, ao mesmo tempo ela não concordava com as ações do pai, mas ela não tinha uma força. Feminista, né? Pela cultura, provavelmente. Então, Vanderly, a gente está falando de um filme indiano, que a gente sabe que tem a cultura, mas isso ainda existe aqui, é muito comum. Não, sim, estou falando da submissão da mãe lá, mas também da mãe, também exato. Mulheres tem mães que, primeiro, um grande fato curioso, quem vai sempre ao consultório são as mães. Isso. Quem vai receber os diagnósticos são as mães, né? Quem vai às reuniões escolares, na grande maioria, são as mães. E elas tentam camuflar, muitas vezes, o que acontece, até do conhecimento do pai, porque ela tem medo da resposta dele em relação ao que vai acontecer.
né? Essa situação da mãe é uma situação de impotência. E a gente, quando é mãe, a gente se sente impotente, a primeira coisa que a gente tem, a primeira tendência que a gente tem, né, é acolher, proteger, colocar ali numa redoma. Mas o que acontece? Também não é o melhor caminho, porque o problema de chance se arrastou. Se a gente for transpor isso para o Brasil, a gente tem uma criança de 9 anos que ela está no 4º ano, né? Então, assim, o 4º ano caminhando já para uma etapa de finalização do ensino fundamental 2. E imagina, dentro desse contexto, uma criança que ainda não sabe ler, não sabe escrever, né, não tem um reconhecimento, às vezes... Sofre o bullying, né? Sofre Exatamente. bullying, desvalorização, a autoestima dela cai, né? Cai demais. Então, essa mãe, ela está sofrendo junto com esse filho, mas, ao mesmo tempo, ela não tem muito o que fazer. Não tem ação, né? Não tem ação. E você também percebe isso no seu dia a dia, às vezes com algumas mães, que elas, né, trazem a culpa também? Isso. A primeira coisa que a gente diz para as famílias é o seguinte, que o primeiro ponto para um acompanhamento, né, no meu caso, um acompanhamento psicopedagógico, é a gente fazer o que a gente chama de psicoeducação. Entender o que é dislexia, que não é culpa de ninguém. É genético, então é culpa minha, porque eu tenho. Falei assim, não, você não tem culpa de nada, né? Assim, né? É uma situação que a gente precisa aprender a conviver. E eu faço uma ilustração. Eu sou míope, eu não enxergo nada que esteja a 200 metros de mim, praticamente. Né? É uma condição. O que é que eu faço para conseguir enxergar bem? Eu coloco um óculos. Uma dislexia, uma lente, eu coloco alguma coisa que me dê a condição de enxergar melhor. A dislexia, ela é muito massificada porque a gente está dentro de uma cultura que a gente quer botar as pessoas no mesmo padrão, na mesma forma. Aí que tá. E o disléxico, ele tem um potencial de aprendizagem tanto quanto qualquer outra criança. Só que a linha dele não é essa linha que a escola criou e que disse que só pode ser essa. Não é pelo caminho. Você está falando isso, né? Porque a gente vê que o professor percebe a habilidade da criança ali, ó, né? Exato. É o que você está falando, ele pode não saber escrever, mas olha como ele se comunica. Ele escreve agora através de símbolos, né? Arte, ele não utiliza as letras do alfabeto. Mas a forma como ele se comunica, e tem um trecho nesse filme que é lindo, e assim, eu me emociono muito todas as vezes que eu vejo, eu choro. Que é um trecho onde ele vai passando a folha e vendo desenho. É o livro que ele faz do menino se afastando da família. Exato. Né? E é extremamente trabalhoso, porque tem que fazer os mesmos desenhos várias vezes, só ele tendo, né, mudando de local. Então você vê ali o sofrimento dele, né? De ser separado da família. Muito legal, ela é bem lembrada mesmo. Essa parte super legal. Ele expressa esse sofrimento justamente através do desenho. Ele não escreve da forma, como você falou, engessada, né? Mas ele usa a gente vê também, Ellen, a figura de um pai assim autoritário. Em determinado momento, ele acaba até por essa forma dele agir, ele acaba criando um sofrimento em chão. Porque tem um momento que o pai está arrumando as malas e o menino acha que o pai está indo embora por causa dele. Então, é um sofrimento muito grande para ele. Como você trabalha essa situação da culpa na criança no consultório? A gente sempre a gente faz algumas ilustrações, uma coisa que eu utilizo, principalmente nos casos de dislexia, eu monto uma apresentação e eu coloco celebridades que têm dislexia, né? Então, eu coloco Einstein, outros artistas famosos, pessoas que a criança conhece. Igual o professor fez. Então, já é legal. Foi uma inspiração que eu tirei do filme. E aí eu vou montando isso e vou conversando com ele. Falei assim, você conhece esse aqui? Quem é essa pessoa? O que você acha de legal nela e tal? E aí eu coloco, todas elas têm dislexia.
possivelmente essa criança já escutou, né, que ela tem dislexia. Ela já vem com esse diagnóstico, porque ele sai do médico, ele vai para casa, vai para a escola, alguém já comentou, né? E a criança e o adolescente, eles não querem ser diferentes, né? Porque a diferença acaba isolando, e eles querem ser o quê? Eles querem fazer parte de um grupo, não é isso, Ellen? A gente tem um sentimento de pertença distorcido. A gente acha que para a gente pertencer a um contexto escolar, a gente precisa ser igual. E a gente não é igual, né? A escola... Mas o problema é isso, que a escola trata todo mundo igual. Então, assim, quando existem distanciamento entre pais, a primeira coisa que eu faço é convidar os pais. Então, eu convido mesmo, e às vezes eu digo, e ligo para o pai e falo, olha, tal dia eu preciso falar com o senhor. Um recurso que eu utilizo muito, existe uma técnica que se chama técnica projetiva, de Jorge Visca. E, às vezes, a gente consegue ver o sentimento da criança através do desenho. E muitas vezes eu utilizo a técnica do desenho para mostrar o pai. E eu pergunto para ele, onde você acha que você está aqui nesse desenho? Quando eu peço para uma criança desenhar, desenha a sua família fazendo o que vocês gostam. Ou desenha você e sua família fazendo o que vocês sabem fazer de melhor. Né? E aí, depois que vem esse tema e que vem esse desenho, a gente conversa sobre essa relação. O que eu explico sempre é que o repertório do pai é o repertório que ele teve. Muitas vezes é um pai que bate. E isso é comum ainda. É o que ele recebeu, ele está dando. E depois se culpa também, né? Porque o racional entre a ação se culpa. Quando a emoção vem à tona, bate. Então, fica entre racional e emocional. Exatamente. Né? Então, é colocar para essa criança que, às vezes, essa relação que está desgastada não é por uma falta de amor, né? Mas é por uma falta de saber como lidar com o problema, ou falta de saber, né? Até assim, alguém falou que a gente não dá o que a gente não recebe. A Josi falou, damos o que a gente recebe. Josi é uma terapeuta também. Pois é. Então, eu coloco sempre, né, dentro dessa perspectiva, porque quando a gente sente raiva do nosso pai ou da nossa mãe, a gente está magoado, mas a raiva traz culpa. Isso. Né? Por que traz culpa? Porque foi nos ensinado, diante de uma crença religiosa, que era pecado sentir raiva pelo pai e pela mãe. Então, se você sente raiva pelo pai e pela mãe, e a criança nessa idade, eles acreditam que pai e mãe é Deus, e se eles são Deus, são perfeitos, então se eu agir errado com eles, eu sou culpado. Se eles não gostam de mim, é porque eu sou culpado. Se eu tenho dislexia, é porque eu sou culpado. Se eu não faço algo bom, é porque eu sou culpado. Daí vem a culpa. A crença que a gente traz de, milhares de anos, né, em achar que a gente não pode sentir raiva. E a raiva é uma coisa natural do ser humano. Né? Exato. Tem uma outra questão também que é muito forte, e assim, é muito bonito quando a gente se abre para pensar isso, é a perspectiva da constelação familiar. Então, quando a gente está dentro de um ambiente e que esse ambiente ele não está bem organizado, né, quando essa árvore ela está desconexa, a gente não consegue se relacionar e se conectar com esses galhos. Não achar o seu lugar, né? Não manter as relações saudáveis. Então, às vezes, quando a criança, quando a gente já está falando aqui de uma adolescente que está passando por esse processo, às vezes eu até indico que façam uma constelação familiar, que a família também participe, né, isoladamente, cada um no seu tempo de uma constelação familiar, porque o Bert Helling, ele já falava, a ordem traz paz. E a gente precisa, isso que você falou da criança ferida, eu estou trabalhando muito com essa questão da criança ferida. Quando Nina nasceu, eu percebi como a minha criança precisava ser olhada. Né? Como que eu falei, a paternidade, a maternidade, traz tudo de volta. Exatamente. Então, esse pai, ele precisa ir na criança dele, né? Às vezes, até, ele precisa ir mais atrás um pouquinho. E na criança que o pai dele foi. E na criança que a família... E parar de cobrar. Porque
É uma cadeia, sabe? É como se fosse uma cadeia. E aí eu sempre falo também para as pessoas, cuidado com que você julgue seu pai, porque da forma que você está julgando seu pai, se você não perdoar e compreender e entender que ele deu o que ele tinha, que nem no caso do Eixan aí, né, dele ser trabalhado diante da situação, ele vai acabar fazendo exatamente o que o pai fazia. Porque foi o que entendeu. Mas quando libera, entende, compreende como fez o professor, pronto, liberou. Então ele conseguiu se libertar dessa situação. E isso é muito libertador, né? Porque você sai do controle. Aí vem o papel da escola. É papel da escola informar. É papel da escola começar a levantar essas bandeiras. Né? E também começar, Ellen, essa situação que você falou aí, que eu achei muito legal, porque trata igual, né? E os pais raramente vão nas reuniões com você ou com os professores. Aí eu lembro que meu marido também ia menos, mas uma vez que ele foi, ele falou para a coordenadora: por que vocês não tratam as crianças como elas são? Por que não desenvolve no que gosta de esporte, mais esporte? Por que não desenvolve no que gosta de música, mais música, né? Nem todos têm que ser administradores, engenheiros, médicos e advogados, né? Porque cada pessoa tem o seu potencial, né? Eu tenho uma crítica à escola, que assim, sabe, se a gente pegar um médico, se a gente fizer um teletransporte de um médico lá da década de 50 e trouxer ele hoje, colocar ele dentro de um centro cirúrgico, ele não conhece boa parte do que tem ali dentro daquela sala. Provavelmente, né? Se a gente trouxer um professor da década de 50 para a sala de aula hoje, ele vai reconhecer tudo. Ele só vai dizer assim, o quadro mudou de cor, a cadeira está mais confortável. Muito boa analogia, perfeita. E você sabe o que acontece? A gente está no século XXI, com crianças do século XXI, outro mindset, outra estrutura, outra perspectiva de mundo que chegou. Verdade. E não consegue mais ficar 50 minutos ali preso naquela situação, o que a gente conseguia de tranquilidade, porque eram os professores que nos traziam a informação. Hoje não, o celular, né, que te traz tudo. Você tem toda a razão. A gente se aproxima muito mais de uma educação do início do século XX do que uma educação para o século XXI. E a educação do século XXI, ela não é uma educação puramente tecnológica. É uma educação que ela utiliza a tecnologia, mas ela precisa ser humanista, né? Porque essas crianças que estão chegando, elas estão solicitando isso, né? Esse mundo que vem agora é o mundo da metodologia ativa, e as escolas estão perdidas hoje nesse trabalho do escola em casa, não é nem o homeschooling, né? Que o homeschooling é uma outra coisa. Mas, assim, o escola em casa trouxe para os pais um empoderamento muito grande, de conhecer o funcionamento do seu filho e de entender como essa escola está perdida no que ela tem que fazer. Por isso que vai ter uma remodelação, né, Ellen? Vai haver uma remodelação, e assim, eu digo que é um pensamento que precisa ser mudado de uma forma muito, muito ampla, porque a escola precisa mudar, mas a escola precisa mudar a partir do momento que os pais começarem a perceber. A participar e também pedir, né? Porque são os pais que pagam a escola, são eles os verdadeiros patrões, né? De todos que estão ali. Eu sempre participei muito das reuniões, né? Minha filha até falava, mãe, lá todo mundo te conhece. Mas é importante, porque você precisa saber, né? Do que está acontecendo com o seu filho. Exatamente. E aí a gente vê que Chan, ele vai para o colégio interno, e através do olhar atento de Nikub, acho que é isso o nome do professor substituto, ele descobre, então, que tem dislexia. Então, o que é dislexia, Helen? Pois é, a dislexia, ela é um transtorno específico, né, da aprendizagem. E por que ela é um transtorno específico da aprendizagem? Porque esses sintomas da dislexia, e eu vou falar aqui bem breve, né, porque a gente pode ganhar tempo discutindo outros assuntos. E a gente já tem quase uma hora de live. Uma hora. Pois é, o tempo voa. Então, ela é um transtorno específico, né, da aprendizagem, porque os sintomas, eles estão muito ligados, específicos no rendimento acadêmico do aluno.
Então, não existe alteração neurológica, não existe uma desordem sensorial, não existe um baixo desempenho cognitivo que justifique a dislexia. É só na aprendizagem mesmo, na leitura e na escrita, não é? A dificuldade maior, não é isso? Exato. No caso da dislexia, ele vai romper com o desempenho escolar, por quê? A criança ela vai desenvolver uma dificuldade muito grande do processamento fonológico, na aquisição, né, da escrita, no ritmo de leitura, na compreensão textual, né? Então, assim, são sinais que a criança vai dando que esse processamento que está relacionado com leitura, escrita e compreensão de texto não vai bem, não funciona. Se a escola massifica a educação puramente dentro desse processo de leitura, escrita e produção de texto, e não percebe que ela pode ter outros recursos e outros meios para garantir a aprendizagem dessa criança, ela vai ter um rendimento insatisfatório. Que foi que o professor usou, né? Ele começou com calma, com muita paciência, né? A ensinar Ixan, né? E aí ele foi aos pouquinhos aprendendo, né? Ele prometeu ele se comprometeu com o diretor que ele faria isso nos horários de intervalo dele, não é isso? Exatamente. E assim, quando você assistir o filme, você vai perceber que ele utilizou recursos diferentes para que Chan chegasse ao desenvolvimento da leitura escrita. O disléxico, ele não necessariamente ele está fadado a não ler e não escrever, né? Não é isso. O caminho, somente que o caminho que ele vai percorrer para a aquisição dessa leitura escrita vai ser diferente, porque a área cerebral dele, né, que está em desenvolvimento dessas habilidades de leitura escrita, ela está afetada. Ela não está afetada com uma lesão, ela está afetada a nível de funcionamento. Então, o cérebro dele, se você for fazer uma neuroimagem, os amassadinhos vão estar iguais aos nossos. Mas a conexão, né, entre os neurônios para esse campo, para essa linha de leitura escrita, vai ser diferente. O caminho é diferente, mas ele vai chegar, né, ao intento, não é isso? Exatamente. A raiz do problema está no sistema cerebral, né? Principalmente no processamento fonológico. Mas não significa que ele não vai ler, que ele não vai escrever. Ou ele vai precisar de um tempo a mais, ou ele vai precisar de recursos extras, como aprender o alfabeto através de um alfabeto sensorial. Então, uma coisa simples é você colocar o alfabeto e você colocar ele, sabe aquela desenha a letra, cobre com cola e depois passa um glitter e fica aquela ondinha, aquele levo. Então a criança vai aprender através dessa forma. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, né? O deficiente visual é o relevo, né? Como é que ele aprende a ler e a escrever? Através do braille. A dislexia, ela é muito cruel, porque, assim, você está vendo ali uma pessoa normal e você cobra que ela haja dentro do padrão de normalidade que você estabelece como geral. Normal, E como a escola e a família pode ajudar, assim, de uma forma rápida, que você pode dizer? A gente precisa perceber os sinais. Então, a criança, ela dá sinal de que ela pode ter um organismo, né, uma predisposição à dislexia, desde que ela está no desenvolvimento da linguagem. Então, um atraso no desenvolvimento da fala já é um indicador que a criança possa ter algum tipo de... Chama atenção, né, para a família. Chama atenção. O que é um atraso no desenvolvimento da fala? É uma criança que ela chega com 2, 3 anos de idade, um repertório de linguagem muito baixo, ou com a linguagem que você não consegue compreender muito bem. É uma criança que ela chega aos 5 anos, 6 anos de idade, e ela ainda tem, né, trocas fonêmicas na hora que ela vai falar uma palavra. Por exemplo, ela vai falar pipoca, e ela fala popica. Minha filha, de 6 anos de idade, ela está naquela fase de trocar a ordem das sílabas. Então, assim, ela tem uma cabana.
e ela chama a cabana dela de bacana. Isso é normal para uma criança? É normal para uma criança que está aprendendo a falar. Mas chega em um determinado marco que isso já é para ser superado. Para ter vencido. Exatamente. Então, ela às vezes, na fala dela, é uma criança que já amadureceu a fala, mas ela tem trocas, ela tem omissões, ela tem adição de letras dentro da palavra, né? Sim. É uma criança que ela tem uma dificuldade muito grande para nomear as letras. E qual é a série que a criança começa a aprender que existem letras? A partir dos 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Se você percebe que logo lá atrás a criança, você apresenta a letra A para ela durante um tempo longo, né? Assim, você passou meses, todos os dias trabalhando na letra A. E aí, depois de um tempo, você chega para ela e pergunta, que letra é essa? E ela nunca sabe que letra é aquela, já é um indicador que ela está com dificuldade. Isso ficou bem evidente lá. A mãe dele falou, poxa, eu te ensinei ontem, você já esqueceu? Como é que você pode ter esquecido que eu te ensinei ontem? É bem então, o sinal que a dislexia está acontecendo, ela não acontece somente na alfabetização, né? A alfabetização ela vem bem anteriormente, né? Ela vem bem anteriormente. A gente não vai para, digamos, é uma criança que às vezes a alfabetização dela foi muito sofrida, né? Espremer um sumo para aquela criança aprender a ler e escrever. Né? Ela tem dificuldade também para cores, ela não lembra as cores, ela tem uma dificuldade para rima, para se expressar de uma forma mais clara. É uma criança que a linguagem é confusa. E você percebe que a questão do desenvolvimento da linguagem é anterior à fase de escolarização. É anterior. Que bom. O filme, ele mostra, assim, uma escola insensível, né? Com professores, coordenadores, totalmente despreparados diante da dificuldade que Chan trazia. O que você sugere para que as escolas possam ficar mais atentas a esses problemas, não só da dislexia, mas qualquer outro problema, né? A gente sempre ouve falar, fulano é rebelde, ciclano é rebelde. Mas tenho uma colega que é professora e essas crianças rebeldes mandavam tudo para ela. Por quê? Porque ela acolhia essas crianças. O que você sugere, né, que a escola deve fazer com essas crianças consideradas, né, que têm problemas? A escola ela deve implantar no currículo dela de formação de professores, e essa formação de professores é uma coisa que, às vezes, a escola ela não percebe a necessidade e a importância disso. Muitas vezes, os professores fazem reuniões para estar decidindo datas comemorativas, eventos. Mas a formação de professor continuada, ela é fundamental, porque a escola ela precisa entender que ela precisa saber desses transtornos. São transtornos específicos da aprendizagem, que não é só a dislexia. E que vai desafiando cada vez, né? Que nem você, no começo da sua apresentação, você falou, olha, eu fiz esse curso, estou fazendo isso, estou descobrindo isso. Quer dizer, conforme você vai apresentando a dificuldade no seu entendimento, você vai produzindo. E isso que você falou é muito importante, que os professores simplesmente não fiquem paralisados, né? Porque o ser humano é dinâmico, né? Ele vai se envolvendo. Muito legal. E tem uma formação de professores que ela é falha desde a universidade, do tipo, eu estudei pedagogia e eu vim entender o que era dislexia na minha pós-graduação. Que já era para estar lá, né? Já era para estar lá. O professor ele precisa sair da universidade com esse conhecimento garantido. Do que é dislexia, dos sinais, entendeu? Isso aí precisa estar na grade. Então, a escola que, por exemplo, a gente não tem essa formação hoje, né? Muitas faculdades ainda de pedagogia não se voltaram, não se debruçaram para isso. Então, a escola como um todo que recebe esse professor e que trabalha, né, ela precisa entender que dentro do projeto pedagógico dela precisa estar a inclusão. E que a inclusão não é só a nível de deficiência, a inclusão é dessas crianças que têm os transtornos de aprendizagem. Transtornos também. Né? Muito bem. A escola para a gente, na terapia regressiva, quando a gente vai trabalhar o cliente, né, com a sua baixa autoestima, muitos provêm da própria escola, por conta dessas dificuldades.
né, de professores. Eu lembro, a minha filha tinha uma dificuldade, assim, que quando às vezes o professor chegava perto, ela tremia, porque lá na alfabetização, ali na pré-alfabetização, tinha uma professora que gritava muito perto dela. Então, ela tremia toda. Então, assim, é uma situação, assim, que precisa ter, além do contexto dessa preparação toda também, contexto psicológico para você lidar com as crianças, né? Então, a escola precisa estar aberta a isso, porque causa. Por quê? Porque o professor, para a criança, eles estão ali no lugar dos pais. É a segunda sociedade do ser humano, né? A primeira sociedade é a família, a segunda é a escola. Então, quando você vai para a escola, você começa a transferir, né, aquele carinho, aquele respeito para os professores. Aí vem esses professores que te tratam dessa forma, a gente, mais uma vez, vem a situação de culpa, de sofrimento e toda essa situação. E a família, Ellen? A gente percebe, né, total surpresa do transtorno, que a família tem uma total surpresa, né, quando ela descobre que o filho tinha era um transtorno de aprendizagem e não porque ele não tinha compromisso. E a mãe sempre esteve preocupada. Porém, como a gente já comentou, ela se sentiu impotente. O irmão chegou até a perder o campeonato, talvez porque ele se sentiu culpado, né, dele estar lá com os pais e o irmão preso lá no colégio interno. E o pai, como a gente já falou, né, por conta de crenças familiares, social, ele acreditando que a rigidez é o melhor caminho. Para a gente, como eu acabei de falar, a família é o primeiro momento da sociedade ser humano. É aí que ele vai trazer, é aí que cria, né, para ele as crenças, a sua personalidade está se formando aí. E a gente vê que a família é importantíssimo para o ser humano. Se a gente traz todas essas dificuldades tendo uma família, imagina se essa formação extinguir, né? Se perder essa formação. Hoje a gente percebe vários novos tipos de família, mas o importante dentro da família é o amor, a compreensão, o entendimento e observar. Nós na clínica a gente percebe que quando existe uma agressão, seja ela de qualquer um desses membros, chamar a atenção para que essa pessoa que está agredindo, ela está se sentindo agredida e buscar ajuda, né? E você? Como você trabalha essas situações? Eu até escrevi aqui, bem grande. Simplesmente colocando esses pais em um ponto de empatia. Esse é o sentimento para ser desenvolvido. Ah, né? Legal. Eu até lembrei que no filme, né, no momento que o pai vai visitar, foi ótimo você ter falado isso, porque no filme, no momento que ele estava viajando, passou pelo colégio interno, e aí foi quando o professor apresenta para ele uma leitura que não tinha como ele ler, né, com palavras que ele não entendia. Ele falou, não estou entendendo isso. Foi quando ele fala, é assim que seu filho vê. Muito legal, E assim, a empatia, a gente tem uma ideia de que empatia é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E aí eu coloco que não, que empatia não é isso. Porque o outro pode ter pensamentos, pode ter funcionamento, pode ter um gosto diferente do seu. Empatia é fazer pelo outro aquilo que ele quer que você faça por ele. É se colocar no lugar dele, né? E não querer que ele seja como a gente. Isso. Eu digo que às vezes até é um pouco difícil você se colocar no lugar do outro e ter o sentimento dele, né? Tem uma frase do Mas na visão dele, né? A empatia é se colocar com todas as dificuldades que a pessoa representa. É o olhar para o outro na sua limitação. Tem um poema do Moreno que eu sempre troco com os pais, que eu peço que eles leiam, que é mais ou menos assim, de que você está no encontro a dois, e vocês precisam se olhar, mas vocês precisam trocar os olhares. Você pegar o olhar dele e ver ele através do olhar dele. Né? Tem uma outra técnica que eu utilizo com os pais para entender o que é empatia, que tem alguns vídeos liberados de depoimentos de pessoas disléxicas e com déficit de atenção. E aí eu mostro para os pais esse vídeo e depois eu faço uma técnica com eles. Eu quero que você agora me fale esse vídeo, faça de conta que você é essa pessoa. É você que está relatando a sua dificuldade de ler. E assim, eles se desmontam.
E o primeiro processo para a gente realinhar essa família é colocar as pessoas nos devidos papéis. E dizer assim, você é pai. Se você não tem condição de acompanhar a atividade escolar, delegue isso para alguém e fique na sua função de ser pai. De noite, vai brincar, vai fazer um jogo. Atenção, carinho. A gente percebia isso no filme, né? Que ele procurava o contato com o pai, né? Alegria, sorriso. Eu acho que o trabalho do terapeuta, seja ele de qualquer abordagem que seja, é tentar fazer com que esse pai olhe para esse filho, entenda a necessidade que essa criança tem. Eu sempre falo assim, que os nossos filhos, eles são excelentes observadores, mas eles são péssimos intérpretes. E que a gente não sabe o poder e a dor que a nossa fala pode causar no outro. É porque, assim, como eles não desenvolveram o intelecto, então eles são limitados na interpretação. Porém, no que eles sentem é devastador. Então, a forma como eles sentem é muito forte e intensa. Eu como você falou, eu às vezes comento com os meus clientes que uma criança, por exemplo, a Nina, se ela entrar agora aí na sua sala, ela vai ter uma visão, né, diferente da sua, porque ela está olhando de baixo para cima, a mesa é muito alta, o teto é imenso, né, tudo é muito grande. Então, mesmo na analogia dessa visão fisiológica, a gente imagina o que é o emocional para essa criança, né? Então, assim, ele não sabe interpretar, mas ele sente muito forte, muito grande. Por isso que marca, entendeu? Porque é muito forte, é muito grande. E vindo de quem? Das relações dos pais, a dor vai ser muito maior, porque para a criança, pai e mãe é Deus. Exatamente. É um sentimento intenso, que a gente não sabe para que galho vai, né? Então, ele pode crescer muito ou ele pode crescer pouco. Mas ele vai produzir na criança uma dor. Trigueirinho, ele tem uma palestra dele que ele fala sobre criança ferida. E aí, uma das coisas que eu também coloco para os pais é sobre essa questão da culpa, né? Culpa a gente tem quando a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente faz mesmo assim porque a gente quer ferir o outro. Então, a gente é responsável por aquela dor. A partir do momento, né, que você tem o conhecimento, é uma outra linha, é uma outra responsabilidade, né? Aí você troca, né, a palavra, porque se você troca a palavra da culpa pela responsabilidade, porque a culpa ela é paralisante. Eu estou sentindo culpada, eu fico remoendo. A responsabilidade, ela já te leva para uma ação. Eu sou responsável por isso. Bom, então o pai percebeu, eu estou sendo responsável por isso, não culpado, porque o culpado vai ficar me remoendo, eu sou responsável, então o que eu posso fazer diante disso, né? Exatamente. Isso aí é um trabalho bem legal. Sentir culpa pelo que passou. Porque se eu fico o tempo inteiro sentindo culpa pelo que eu passei, eu também não consigo reagir. Fica paralisado, né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente sempre recomenda assim, para a família, o acompanhamento psicopedagógico, para ele desenvolver bem, ele precisa do acompanhamento terapêutico. Então, esse pai, ele precisa ir para esse acompanhamento, ele precisa ter, né, as formas dele, os grupos de apoio, ou ele pode realmente, né, solicitar essa busca pelo autoconhecimento, para ele saber como é que ele vai lidar com si e lidar com o outro. Tratar da sua criança interior, ele tratando sua criança interior, ele vai cuidar super legal da sua criança, o seu filho, né? Aí Exato. As duas vão ficar bem, porque não vai entrar mais naquele choque, né? Do é meu, dos ciúmes, né? Não volta, porque você vai perceber, Nina tem 3 anos, mas com o tempo, ela vai desenvolvendo e você também, o tempo Exatamente. Todo. Vai te relembrando situações, e isso é de forma inconsciente. Então, às vezes você está ali discutindo com a sua filha, porque com ciúmes de alguma coisa, e é coisa de criança, né? Eu acho que você, todos nós já ouvimos falar, para de falar assim, você está agindo como criança, você está fazendo como criança. É a criança machucada, e ela Exato. Nem percebe. Exato. Muito bem. O filme, Ellen, a gente coloca, todas as crianças são especiais, né? Eu coloquei excepcionais. O que você pode dizer dessa frase? Eu acho que toda criança ela tem um leque de habilidades, né? A escola ela não é o único meio, né? Então, se a gente pensar
numa perspectiva de habilidades múltiplas, né? Uma criança, ela não pode ser vista puramente pela dificuldade que ela tem, né? Ela precisa ser vista por tudo que ela é de bom, pelas habilidades, e muitas vezes, por conta desse olhar que a gente tem sobre a escola, sobre o rendimento, a gente foca muito no que está ruim. E muitas vezes eu pergunto para o pai, assim, o que seu filho sabe fazer de bom? E ele não sabe. Quando eu peço para fazer, faça uma lista das habilidades. O que você admira? O que você gosta? E isso me toca muito. Porque e aí, mas se for perguntado o que ele faz de errado, aí ele traz uma relação. Traz, é uma lista sem fim. Então, quando você fala assim, todas as crianças são excepcionais, vai muito para mim pela perspectiva de que o especial, ele não é uma exceção. O especial, ele vai para um caminho de afeto, para um caminho de carinho, para um caminho de respeito, né? Quando a gente pensa que toda criança é excepcional, e a gente tem essa palavra excepcional, e essa palavra foi utilizada muito no passado para caracterizar crianças com déficit intelectuais. Justamente por isso que eu trouxe essa palavra. Né? Excepcional como o que você está dizendo. Todos nós temos uma habilidade excepcional. Por que excepcional? Porque é diferente do outro. Né? Isso não quer dizer que é negativo. Exatamente. E ela caiu em desuso justamente porque perceberam que o uso dessa palavra era equivocado, né? A diferença. Excepcional causava diferença. Exato. E excepcional no sentido de diferença, ele é ótimo, porque o que torna a gente humano são as nossas valorizando. Está valorizando, na verdade. Por isso que eu quis trazer. Valorizar as nossas diferenças e entender que a gente não pode colocar todo mundo da mesma forma, né? A gente precisa se adequar ao jeitinho de cada um. Com certeza, porque a criança excepcional de Ellen, ela tem algo excepcional diferente da criança da Vanderly, que é diferente da criança da Nina, que é diferente da criança da Fernanda, que é minha filha, do meu filho Serginho. Então, assim, cada criança tem essa particularidade. Por isso que eu trouxe para a gente poder destacar isso e cada um aceitar, e não isso como negativo, mas como positivo. Bom, eu acho que nós estamos terminando. Foram quase 1h20 de live, mas é um assunto muito importante, né, que a gente trouxe no dia de hoje. Eu vou pedir para que as pessoas deixem os seus comentários aqui, né, se tiver alguma dificuldade. Antes de eu mostrar meu blog, eu queria que as pessoas já agendassem aí o próximo filme terapia. A gente vai falar da garota dinamarquesa, que vai ser dia 29 de junho, na próxima segunda-feira. E eu convidei 2 jovens para a gente ter o entendimento do jovem em relação aos problemas sobre a sexualidade nesse filme. As convidadas são Giovana Castro e Beatriz Bueno. Então, vocês já agendam aí, né, na próxima semana, para a gente estar falando desse filme, porque é um filme bem interessante. Você assistiu, Ellen, esse filme? Não, ainda não. É bem interessante, viu? Você vai gostar. Então, vocês que nos assistiram, eu já publiquei um pouco do que a gente falou aqui da minha parte. Depois a Ellen vai mandar o material para a gente estar publicando no meu blog também. Você vai encontrar aqui Vanderly Pantof, psicanalista.blogspot.com. Tem aqui o filme Terapia Como Estrelas na Terra. Todas as crianças são excepcionais, né? Uma visão psicoterapêutica. Você clica aqui, vai abrir a página, e aí tudo que a gente abordou, as fotos, está tudo aqui, tá bom? Depois a gente também vai publicar esse vídeo que a gente colocou aí. Se você está gostando do filme Terapia, também tem já tem muitas matérias publicadas, é só você digitar filme Terapia, pesquisa, aí vai aparecer todos os que a gente já trabalhou aí, ó. Já publicou os 18 presentes, esse que a gente colocou agora, Um Homem de Sorte,
3 filmes sobre abusos, traumas, violência, está tudo no blog. Tem mais postagens, clica aqui e vai aparecendo. O Milagre da Cela 7, você assistiu, Ellen, esse filme? Assisti os 18 presentes também. Chorei horrores. Maravilha, porque são filmes bem legais. E aí a gente colocou, né, isso de forma psicoterapêutica para as pessoas poderem se analisar diante desses filmes, né? Que o filme, a arte imita a vida, né? Então, a gente está procurando sempre trazer isso. Então, vamos para as nossas considerações finais, os seus agradecimentos para as pessoas que estão aqui e as que vão assistir, porque o Facebook entrega muito, e depois a gente vai estar compartilhando também em outras redes sociais. E antes disso, antes de você agradecer, diga para as pessoas aí onde é que elas te encontram, né? Como pedagoga e nas suas outras especialidades aí, especializações, deixa aí os seus contatos, né, suas redes sociais. Tá. Eu sou aquela profissional que achou que rede social era para uma questão muito pessoal, muito reservada, e que, durante muito tempo, eu sempre refutei essa ideia de rede social. Mas, do ano passado para cá, eu percebi que a rede social é meu currículo, né? E eu procurei me instrumentalizar para me familiarizar melhor com isso. E assim, hoje eu tenho o Instagram, que eu estou começando a fazer as publicações, começando a mexer mais com ele de uma forma profissional, que é o Ellen S. Oliveira. Eu não sei se eu digito. S. Oliveira, já estou digitando aqui. É @Ellen S. Oliveira. Pronto. Isso, né? Você tem canal no YouTube ou não? Não. Ainda não, né? Ainda não. E aí, tem uma página também no Facebook que eu estou começando a mexer, que é a página profissional, que também está com esse link, @Ellen S. Oliveira, que é a página profissional. Pronto, deixa eu digitar aqui. Onde mais as pessoas podem te encontrar? Eu administro também uma página que fala sobre vida saudável, vida simples, a perspectiva da gente mudar um pouquinho essa ideia, né, desse engessamento que a gente está, que é o Simples Aroma, FSA. É uma página no Facebook? Não, ela está no Instagram. No Instagram. Como é o nome? Simples Aroma, FSA. FSA. Exato. E no Instagram, o link da bio, você também já consegue estar indo direto para o WhatsApp. Ah, tá. Então Simples Aroma FSA e o @Ellen Oliveira, Ellen S. Oliveira. Eu vou estar disponibilizando um e-book até sexta-feira, ele já vai estar, onde vai tratar sobre esse estudo, né, na pandemia, esse estudo em casa, porque a gente está, sim, com um cronograma letivo totalmente comprometido, mas a gente não pode ter uma aprendizagem comprometida, a gente não pode ter um ano letivo perdido, né? Então, assim, a gente precisa ajudar os pais a estar desenvolvendo da melhor maneira essa aprendizagem em casa. Pronto. Se você quiser mandar depois no nosso blog, a gente pode também disponibilizar para as pessoas fazer o download, é isso, né? Disponibilizo sim. Exato. Então, tá bom. Então, faça agora os seus agradecimentos para as pessoas. Gente, Vanderlei, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, né, essa interação da gente estar falando sobre o tema de uma forma leve, com um filme tão lindo que né, Como Estrelas na Terra. Eu sugiro às pessoas que assistam o filme por inteiro, porque o filme ele é emocionante. Ele é um filme longo, mas você não percebe que o tempo está passando. Quase 3 horas de filme, mas não percebe. Exato. Você não percebe porque o filme te envolve, né? Verdade. Então, muito bom. Exato. A mensagem que eu deixo para os pais é uma mensagem de que a gente tem outras formas de educação, que a gente tem outras formas de olhar para os filhos e de olhar para a gente. Eu digo sempre assim, que para a gente ser bom pai, a gente precisa aprender uma coisa que é técnica de viagem de avião. Quando você viaja, antes do avião decolar,
tem algumas dicas. E a primeira dica é para a gente colocar primeiro a máscara na gente e depois no outro. Isso, muito bom. Quando a gente, e na situação que a gente vive hoje familiar, né, esse tempo, eu digo que o Covid-19 é um convite 2020, um convite da gente viver em família de uma forma mais afetiva, mais harmônica. E para isso, às vezes, a gente precisa botar a máscara primeiro na gente, né? Então, pega essa máscara, bota para você, tenha o seu tempo, tenha o seu momento, e tudo vai fluindo. Peça ajuda sempre que necessário, e as coisas vão fluindo de uma forma mais leve. Maravilha. Eu agradeço também você. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Foi, para mim, assim, foi muito rica, né? Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse vídeo vão entender, vão fazer mudanças na sua vida, porque esse é o objetivo do Filme Terapia, trazer a arte numa visão psicoterapêutica, hoje de uma visão pedagoga, que ajudou essas pessoas, essas mães, essas crianças interiores de cada um de nós. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, a todos que vão assistir esse filme. Lembrando que na próxima semana eu vou encerrar aqui deixando o nosso próximo filme terapia. Você já está convidada também para participar aqui com a gente, tá bom, Ellen? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo.